Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos falando sobre a água que abastece as cidades, a importância desse elemento tão fundamental para a nossa sobrevivência, mas que se nós não cuidarmos, ele se torna muito escasso, embora ele seja sempre um ciclo sem fim, digamos assim, mas nós dependemos o quê? Das chuvas, que nem sempre acontecem da maneira que nós precisamos, não é? Falando sobre a água, nós vimos a importância e a necessidade da água ser tratada para que nós possamos consumir e utilizar. Você pesquisou na sua cidade se tem alguma fonte e se essa fonte é possível beber água, utilizar essa água é tratada? Ou é uma água que ainda está poluída, imprópria para o consumo? Por que tratar a água é preciso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A construção dos aquedutos correspondeu a uma tentativa de melhorar a qualidade que abastecia as cidades. A preocupação com o tratamento da água passou a ser importante, uma vez que o consumo de águas não tratadas promovia o surgimento de doenças. A professora também já comentou aqui com vocês antes. Se eu consumir uma água poluída, suja, que não está tratada, eu posso ter doenças, posso ter diarreias, vômitos, né? Tantas coisas podem acontecer. Se eu for lavar o meu vegetal com uma água suja, será que vai ser bom? Também não, eu vou contaminar o meu vegetal, a minha salada, por exemplo, né? E dá para o meu animalzinho beber uma água que não é tratada, é correto? Também não, ele também pode adquirir doenças, ele pode ficar doente também, né? Então, sobre a necessidade e a importância de tratar a água, vamos ver aqui o que o nosso livro fala. Opa, desculpa. Tratar a água é preciso. O crescimento das cidades e os diversos impactos ambientais causados por esse crescimento reduziram a capacidade natural de purificação das águas. O desmatamento, a produção de lixo, o esgoto e a exploração dos recursos naturais são fatores que contribuíram para essa redução. Nas cidades, a preocupação com o consumo de água de boa qualidade se tornou cada vez maior, criando a necessidade de desenvolvimento de métodos de coleta, tratamento e distribuição de água. Você sabe o nome da empresa que faz esse processo de tratamento, rede de esgoto da sua cidade? Você já viu fotos de como que é o tratamento da água, o antes e o depois? É uma questão interessante de você pesquisar e buscar na internet, folhetos, em jornais na sua cidade também. Vamos falar aqui sobre o sistema de abastecimento da água. Os reservatórios naturais de água mais utilizados na captação de água para o consumo humano são os rios. Reservatórios naturais é aquele que vem da natureza, certo? São os rios, os lagos e os reservatórios de água subterrânea. Então, os reservatórios de águas naturais são os rios, os lagos e os reservatórios de água subterrânea, isso mesmo, fica embaixo da terra, tem aquela camadinha onde fica passando como se fosse um riozinho subterrâneo, certo? Continuando. O manancial pode ser definido como o manancial pode ser definido como a fonte de onde a água é retirada. Então, de onde a água é retirada, a gente pode definir como manancial, tá bom? A fonte. Já a captação, como o próprio nome sugere, é o ato de extrair a água de um manancial. E isso pode ocorrer de diferentes maneiras. Então, a captação é a retirada da água do manancial.
Sobre o que nós estudamos até aqui, o tratamento da água, a importância da água, vamos fazer a nossa mão na massa cruzadinha? Então vamos lá. Complete a cruzadinha com as palavras que estão em destaque no texto da sequência. Então vamos ver. Mananciais são todas as fontes de água superficiais ou subterrâneas que podem ser usadas para o abastecimento público, ou seja, para que todos tenham acesso. Então, o manancial é a fonte de água, estando na superfície ou embaixo da terra, ou seja, subterrâneo, e essa água pode ser usada para o abastecimento público. Então, agora nós vamos fazer a cruzadinha com as palavras mananciais, palavra água, palavra superficiais e a palavra subterrâneas. Nós já temos aqui no meio a palavra abastecimento. Vamos ver aqui como que nós podemos completar cada uma? Olha lá. Então, agora eu vou mostrar a resposta para vocês. Vocês vão ter dado pause, vão ter feito e vão fazer a correção da atividade, não é? Então, olha lá. Onde está a palavra água? Eu vou mostrar para vocês aqui com o mouse, tá bom? Olha lá a palavra água. Olha aqui a palavra mananciais na vertical. Estão vendo? A palavra superficiais aqui ao lado na vertical também. E usando a letra U da palavra água, nós temos aqui subterrâneas, certo? Então, assim ficou a nossa cruzadinha. Dando continuidade, vamos então continuar falando aqui. Devido à crescente contaminação dos nossos mananciais por poluentes, a necessidade de tratamento de água é cada vez maior. Por isso, as centrais de tratamento são pontos muito importantes do sistema de abastecimento. Por que será que tem esse aumento na poluição cada vez maior? O número de pessoas das cidades, não descartar o lixo adequadamente, jogar lixo pela rua, jogar lixo em rios, lagos, descontroladamente. Isso acaba piorando, fora a própria contaminação que vem do ar, né? Então vamos lá. O tratamento de água é um processo bastante complexo e envolve diversos tipos de produtos químicos. Olha aqui a imagem de uma estação de tratamento de água. Parece que ali está tudo limpinho, né? Será que essa parte aqui já é toda a parte da água limpa? Se vocês já puderam visitar com a escola, com excursão, a empresa de tratamento de água da sua cidade, a água que chega, antes dela ser purificada e limpa, ela tem um cheiro bem ruim. Eu já pude visitar uma e sentir esse cheiro que não foi nada agradável, porque é uma água suja, uma água contaminada, poluída. Imagina se a pessoa pega a água dali direto para beber, ou um animalzinho também, né? Por isso a necessidade do tratamento. Então vamos continuar aqui a leitura. A água que sai da estação de tratamento pode ser utilizada diretamente da torneira de nossas casas para acabar com a sede. Mas durante o processo de distribuição, essa água passa primeiro pelas caixas de água onde é armazenada. Por isso, é importante manter a caixa de água limpa e muito bem fechada para que a água não fique suja. Além disso, uma opção interessante é fazer a água passar por algum processo de filtragem caseiro, como os filtros de barro, antes de consumir. Vocês já viram filtros desse tipo, igual está aqui na imagem, ó? Que no Brasil é muito comum o uso de filtros de barros assim, olha lá. Olha como ele funciona, vamos ver aqui. Você sabia que o filtro de barro brasileiro é considerado um dos melhores filtros do mundo?
A ilustração ao lado evidencia como funciona o sistema interno do filtro. Veja aqui, ó. Tá vendo aqui onde a gente coloca a água e esse espaço branco aqui que tem como se fosse uma telinha preta. Isso aqui é o que chamamos de vela. Essa vela é o que filtra a água, o que limpa a água. Então a água passa por aqui, limpa, tira todas as impurezas que ainda tem. Então ela cai nessa outra parte e ela fica água filtrada e limpa, própria para o nosso consumo. E aí na sua casa, vocês têm o costume de beber água do filtro? Tem filtro de barro ou vocês usam outro tipo de filtro? Obrigada, pessoal, pela sua atenção na aula de agora. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Cuidem da água.